Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Dai graças, dai glória àquele que é digno, dai honra àquele que é digno de honra. Digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos concede a paz que excede todo entendimento, e o entendimento é desviar do mal. São aqueles que não se entregam na maledicência jamais, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Isto só é possível sujeitando ao Espírito do Senhor. Sujeitai ao Senhor e resisti ao maligno, e ele fugirá de vós. Lembrai-vos de Jó, blasfemava contra a sua vida e depois se ausentou das reuniões, porque Jó não atribuiu falta nenhuma ao Senhor. Nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei. Tu falas como uma louca. Aceitei o Senhor na alegria, não aceitarei na tristeza. Tudo que eu tenho, tudo que eu tinha, Ele me tirou. Assim como também permitiu que retirasse, porque o tentador não faz nada a não ser pela permissão do Senhor. Por isso, ele perseverou em retidão, um espírito reto, enquanto aqueles que estavam na sua volta não havia retidão diante do Senhor. E ele, por aquele processo do que o Senhor lhe submeteu à prova, assim como permitiu as tentações, do qual ele não permite maior do que venhamos a suportar, a palavra diz que isso lhe foi imputado como justiça. Ele perseverou, ele não atribuiu falta, e isso lhe aperfeiçoou. Aleluia. Conhecia de falar superficialmente, mas hoje sei quão grandiosíssimo é o Senhor. Pois as aflições momentâneas e passageiras nem se compara com a glória que há de vir. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Assim, perseverai, segundo aquele que é fiel, aquele que jamais duvidamos da sua providência, assim, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça. Em primeiro lugar, todas as demais coisas nos é acrescentada, assim como ele tem nos acrescentado. Porque aquele que vive no reino dos céus sabe aquele que ganha almas. Onde a palavra diz que é o Espírito que convence um homem dos seus maus caminhos. Mas aquele que não segue o Espírito produz escândalo, e ai por meio do qual vêm os escândalos, aqueles que estão no mundo e não recebem o Espírito, mas usam o seu nome em vão. E a palavra diz: não usarás o nome do Senhor em vão. E aquele que fala em nome de Jesus fala pelo seu Espírito. Mas aquele que fala em seu nome e não pelo seu Espírito é falso, ludibriador e enganador. E por isso vêm os escândalos, e ai por meio do qual vêm os escândalos. Melhor seria não ter nascido, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e dar as costas a eles. Assim nos ensina o Senhor. Por isso não erreis, porque aquele quem muito foi confiado, muito lhe será cobrado. Assim a palavra diz: ai daquele que diga algo que o Senhor não disse, antes que ele levante alguém
com mais sabedoria o faça passar por mentiroso. Assim como ai daquele que o Senhor peça que diga algo e não diga. Por isso, o Senhor tudo contempla e executa, sabe entre aqueles que perseveram como aqueles que rejeitam e ainda busca ser um fermento à hipocrisia e querer levedar uma grande massa, aonde o próprio Senhor permite, a fim de que recebam a sua recompensa segundo as suas iniquidades, segundo trocaram a justiça de Deus pela mentira dos homens. Por isso, do Senhor não se permite escarnecer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.